Esse nosso envolvimento aqui, dentro desses encontros, é para uma descoberta, é para uma constatação de algo que, em geral, escapa para a maioria de nós. Nós temos uma certa inclinação muito forte, reparem, para buscar soluções de problemas. Então, quando temos um problema, nós queremos ver esses problemas resolvidos. De uma certa forma, isso pode parecer bastante razoável, mas existe algo que nos escapa. Aquilo que está nos escapando é a investigação daquilo que torna os problemas possíveis. Esse é o nosso interesse aqui dentro do canal com você. Investigar a natureza, a estrutura, a base que torna os problemas sempre surgindo, sempre aparecendo para cada um de nós. Veja, é diferente de termos uma aproximação, um olhar na tentativa de resolver problemas. Aqui estamos tratando com você do despertar da inteligência, que é a liberdade de lidar com as situações, com a vida como ela acontece, de tal forma que os problemas não surjam. Ou se surgirem, nós temos a habilidade, a capacidade, a destreza de lidarmos com esta situação sem que esse problema encontre raízes profundas em nossas mentes, em nossos corações. Então, é quando nós podemos ter na vida a liberdade da felicidade, a liberdade do amor, a liberdade da paz. Você não pode ter paz, felicidade ou amor sem liberdade. E você não tem liberdade se você não sabe lidar com a vida como ela acontece, se tornando escravo ou limitado dentro de modelos de problemas. Veja, isso é algo muito comum. O ser humano, ele vive cheio de problemas. E em uma grande inabilidade de lidar com esses problemas, porque nos falta essa inteligência, essa habilidade, essa destreza. E isso nos ocorre porque estamos sempre sendo pessoais em nossa relação com a vida. Aqui estamos trabalhando isso com você. O fim desse sentido de pessoa, de consciência individual, nesse contato com o viver, nesse contato com a vida. O pensamento em nós, desse sentido de consciência, desta individual consciência, é um equívoco. Não há tal coisa como esta consciência individual. Esta consciência individual, isso que está presente em cada um de nós, nesse modelo, que é o modelo da cultura no mundo, da sociedade no mundo, nos dá o sentido de uma pessoa presente. Então, nós temos uma sensação de sermos pessoas, de vivermos como pessoas, de atuarmos no mundo como pessoas. Isso ocorre em razão da ilusão desta consciência individual.
E eu disse exatamente isso. É uma ilusão essa consciência presente em nós, que é a consciência do eu. Essa consciência do eu, essa consciência do ego, nos distancia de um contato direto com a vida, como ela acontece. Isso coloca um sentido de separação entre aquilo que nós somos e a vida. Veja, nós temos dois aspectos aqui. O primeiro é isso que parecemos ser, que demonstramos ser, que somos nesse sentido de pessoa, na relação com a vida. Outra coisa é a realidade deste ser, algo desconhecido, mas que está presente em cada um de nós. Não temos acesso a essa realidade deste ser, que é esta presença divina, que é essa presença da realidade, que é essa presença de Deus em nós. Portanto, o nosso contato com a vida é um contato onde os problemas surgem, onde os problemas aparecem. E eles aparecem porque a estrutura, a base, aonde se sustenta essa constante aparição de problemas, está nesta ilusão que é a ilusão desta consciência individual, que é a consciência do eu. Assim, o assunto aqui com vocês, o assunto que temos tratado com vocês aqui dentro desse canal, é o despertar desta presença, desta realidade, desta verdade que trazemos, que é a realidade desconhecida. E, no entanto, é algo que está presente nesse instante. Assim, a nossa aproximação aqui é da não dualidade. Nós temos explicado isso aqui para vocês. Essa não dualidade é a ausência desta separação entre esta realidade que somos, que verdadeiramente somos, sem essa ilusão do que parecemos ser, do que demonstramos ser, do que somos nesse sentido do eu, do ego, desse mim, desta pessoa, desta consciência individual. A realidade daquilo que somos é a vida. Não há separação, não há dualidade. Aqui no canal, nós temos abordado com você a visão daqueles que realizaram a verdade sobre si mesmos. Veja, não teoricamente, não estamos compartilhando com você algo de uma teoria, mas de uma visão da vida, que é desconhecido da maioria das pessoas. É a visão da Advaita, a não dualidade. A verdade de que a vida compreendida nessa inteligência, notem, essa inteligência é a compreensão da vida. Essa inteligência é sinônimo de vida, sendo compreendida. Quando isso está presente, nós não temos mais o criador de problemas, que é esse elemento, que aqui nós chamamos de pessoa. Esse sentido de pessoa que você traz. Não temos mais esta individual consciência, que é esse sentido de consciência que você tem.
a respeito de si mesmo e a respeito do mundo. A liberação nessa vida é o fim desta condição. É isso que estamos abordando aqui com você. Assim, quando as pessoas têm perguntas, e uma delas é a que vamos tratar aqui com você. Nós temos que ter uma aproximação dessas perguntas dentro de uma visão sábia, inteligente, livre de conclusões, teorias ou conceitos intelectuais, ou assim chamado filosóficos ou psicológicos ou espirituais. É necessário ter uma visão livre e, portanto, inteligente para termos uma aproximação de perguntas do tipo: como lidar? Reparem a pergunta: como lidar com a insegurança no relacionamento? Reparem essa pergunta. Isso implica a presença de uma relação que não foi investigada. Quando há um relacionamento, nós precisamos compreender em que nível esse relacionamento acontece. A não compreensão desta relação, deste relacionamento, implica na presença do medo. Nós queremos segurança, nós buscamos segurança, mas olhe para a vida, nada é seguro como nós desejamos. Queremos uma segurança no relacionamento. Em outras palavras, nós queremos ter esse relacionamento sob controle. Quem pode obter o controle sobre esse relacionamento? Será esta consciência? Essa individual consciência? O que é essa individual consciência? Por que dizemos que essa individual consciência não é real? Porque ela se sustenta em condicionamentos de cultura. Dentro de um programa de história, de identidade psicológica, que o ser humano carrega já há milênios. Então, esse sentido de consciência individual é um mero condicionamento psicológico. Nessa ideia de ser alguém, tudo que você tem, nessa assim chamada consciência individual, são ideias, são pensamentos, são crenças, são conceitos, são formulações intelectuais a respeito do que a vida é, de quem você é, de quem o outro é. Ideias sobre o que acontece na vida. Veja, são só pensamentos. É isso que nós chamamos de consciência individual. A ideia de ser alguém que não passa de um conjunto de conceitos, crenças, ideias, preconceitos. Repare, algo adquirido da sociedade. É isso que nós chamamos de consciência individual. O que temos aqui é a consciência coletiva, é a consciência do mundo, é a consciência de todos. Então, essa ideia de individualidade, esse conceito de alguém presente, tendo uma consciência particular, observe isso de perto. Todo o nosso comportamento na vida, repare, inclusive na relação com o outro, é um comportamento sempre já determinado por um fundo de condicionamento, de história, de memória, de repetição, algo comum dentro de todo esse contexto de história humana.
Portanto, não temos tal coisa como uma consciência individual. Nós temos uma consciência, e essa consciência é a consciência do eu, desse mim, desse ego. Esse sentido de ser alguém presente, note isso, presente na vida, no relacionamento, alguém. O que temos presente aqui é uma ideia. Observe isso. O que nós temos presente aqui não é uma consciência individual, é uma aparente individualidade presente na experiência da relação com o outro. Então não existe tal coisa como segurança na relação entre pessoas, uma vez que o contato entre pessoas é um contato entre pensamentos, crenças, conceitos, ideias, opiniões, conclusões. Então aqui estamos lidando, na verdade, com uma imagem. A imagem que você tem sobre quem o outro é. A imagem que ele tem sobre quem você é. Como é possível haver segurança? O que queremos dizer por segurança? Queremos dizer algo no controle? Algo imutável? Algo que não muda? Algo que permanece como nós, particularmente no eu, no ego, desejamos? Reparem a ilusão disso. Nós não precisamos da segurança no relacionamento. Nós precisamos é da compreensão desse elemento presente. Precisamos compreender esse movimento desse eu, desse mim, desse ego, desta assim chamada consciência individual. A compreensão disso é o fim do medo. Então não se trata da presença da segurança ou de aprender a lidar com essa insegurança. A que se trata desse natural estado de ser, livre desse eu, desse mim, desse ego, desta consciência individual. Uma vez que ficou claro já aqui para você que essa consciência individual não é outra coisa a não ser um modelo nesse mundo de pensamento, sentimentos, emoções, o modo de perceber o outro, de se relacionar com o outro. A verdade sobre isso é que nesse nível não existe relacionamento real. Tudo que temos é um modelo que opera com base em busca de sensação, de prazer, de aceitação, de reconhecimento, de apreciação do outro. O que é, basicamente, medo. É isso que nós chamamos de relacionamento. Esse modelo de relacionamento que nós conhecemos é exatamente isso. Nós precisamos descobrir na vida a vida sem essa imagem, sem esse jogo de imagens, sem essa relação entre imagens, conceitos, ideias, opiniões. Observe que isso sempre está centrado
ou tendo como centro a imagem que eu tenho sobre quem eu sou. Esta autoimagem é a que sustenta esse padrão de relacionamento. Esse padrão de relacionamento é a ilusão de uma relação real, de uma relação legítima, verdadeira. Observe que isso explica toda essa confusão que existe presente em nossos contatos. O contato que tenho com ele, com ela, com o mundo à minha volta. O contato que tenho comigo mesmo. Se ele é algo que se assenta nessa autoimagem, nesta consciência individual, que é esse modelo do pensar, do sentir, do agir, do se mover na vida, no mundo, algo coletivo, algo que é o comportamento de todos, nós não temos aqui, naturalmente, a presença da liberdade. Precisamos sim dessa liberdade. Esta liberdade, vou repetir de novo isso para você, é a liberdade da presença do amor, da paz, da inteligência em nossas relações, em nossos relacionamentos. Então, como lidar com a insegurança do relacionamento? Tendo uma compreensão clara da ilusão, daquilo que estamos chamando aqui de relacionamento. Observem isso, nós temos acordos nas relações, acordos nos relacionamentos, são acordos entre os egos, entre essas autoimagens, essa minha disposição em acordo com esta sua disposição. Quando entramos em acordo, nós chamamos isso de amor. Quando entramos em desacordo, nós nos separamos. Então, o que chamamos de amor em nossas relações, em nossos relacionamentos, são acordos entre imagens. Observe de perto isso e você irá perceber o quanto essas relações ou esses relacionamentos nesse nível, o quanto isso está cercado, oprimido, envolvido em apegos, busca de preenchimentos, satisfações, desejos. O quanto isso está carregado de inveja, posse, controle, ciúme. Então, essa procura ou essa tentativa de encontrar segurança no relacionamento, ou essa tentativa de aprender a lidar com a insegurança no relacionamento, enquanto esse sentido do eu, do ego estiver presente, a confusão estará presente. O sofrimento estará presente. Tudo isso em razão da ilusão, da ignorância, desse sentido de ser alguém dentro da vida, dentro desse viver, nessa ideia ilusória de eu e você, de nós e eles.
Reparem, isso está dentro desta dualidade. Enquanto esta dualidade, esse sentido de separação permanece, não temos esta verdade da Advaita, da não separação. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. Seu contato real com a vida, seu contato real com ele ou ela, é, antes de tudo, um contato real com você mesmo. Enquanto houver essa autoimagem, enquanto o seu modo de representar a vida for a partir desse sentido do eu, do ego, desta imagem que você faz sobre quem você é, tudo que teremos dentro desse contexto de vida, de relação, de relacionamentos, será sofrimento. Aqui estamos trabalhando com você o fim dessa ilusão. O fim desta consciência do eu. O fim dessa ilusão, desta consciência individual. A realidade daquilo que é puro ser. A única realidade presente aqui e agora. Isso é Advaita. Então, esse é o nosso trabalho aqui com você, dentro desse canal. Assim como em encontros online que ocorrem nos finais de semana. Então, através de perguntas e respostas, investigamos isso juntos. Aqui você tem na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros que ocorrem aos sábados e domingos. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Como realizar eu e o Pai somos um? Descobrindo que não há esse mim, esse eu, só há o Pai. E você só pode descobrir isso quando para de pensar, de sentir, de fazer como uma entidade separada.